Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Uma Mulher Sábia, capítulo 10. Várias provações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago 1, versículo 2 e 3. Qual é o propósito de Deus em nossas provações e tribulações? Muitos cristãos não têm nem ideia de por que Deus permite nossos sofrimentos. Sem esse entendimento, é de se surpreender que os cristãos de hoje em dia sejam tão facilmente derrotados. Veremos que há muitos benefícios que vêm das nossas provações e testes, especialmente o desenvolvimento da nossa fé e da perseverança necessária para completar o caminho à nossa frente. A coisa mais importante para compreendermos durante nossas provações, tribulações, testes e tentações é que Deus está no controle. É a sua mão que permite que essas provações toquem ou não toquem as nossas vidas. Quando Ele as permite, Ele envia sua graça, que nos capacita a suportá-las. Tentações. As tentações que experimentamos são comuns aos homens. Como a Escritura diz, porém Deus provê um meio de escape. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. As tentações são trazidas pelas nossas próprias concupiscências. Deus não nos tenta a fazer o mal, mas ao contrário, é a nossa concupiscência que nos tenta a fazer aquilo que sabemos que não deveríamos. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Tiago 1, versículo 13 e 14. Quando pensamos em concupiscência, normalmente pensamos em algo sexual. Entretanto, a cobiça a que a Bíblia se refere, a ambição de tudo o que alimenta a nossa carne, isso inclui construir nossos próprios caminhos. Nós estamos em suas mãos. Deveras, todas essas coisas considerei no meu coração para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Eclesiastes 9, versículo 1. Nós cometemos o erro dos tolos ao tentar obter dos outros, especialmente dos nossos maridos, as coisas que precisamos, quando tudo que recebemos virá do Senhor. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Provérbios 29, versículo 26. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Provérbios 21, versículo 31. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Provérbios 16, versículo 33. Como ribeiros de águas, assim o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21, versículo 1. Permissão para a adversidade. O mais confortante a saber é que Satanás não pode nos tocar sem a permissão de Deus. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. Jó 1, versículo 12. Satanás não apenas precisa da permissão, mas também recebe instruções específicas sobre como pode tocar-nos. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Lucas 22, 31. Arrependimento e salvação. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento.
pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte, segundo Coríntios 7, versículo 9 e o versículo 10. Deus nos permite sofrer para levar-nos ao arrependimento. Quando tentamos fazer com que os nossos maridos e outros arrependam-se do que fizeram, este esforço não traz o verdadeiro e genuíno arrependimento. Nós precisamos de graça. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte, segundo Coríntios 12, versículo 9 e 10. Como nós conseguimos a graça que precisamos? Através da humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lucas 18, versículo 14. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Marcos 5, versículo 5. A sabedoria do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Provérbios 29, versículo 23. Reconhecemos nossas fraquezas, confessarmos nossas faltas e sermos humildes, isso permitirá que o Espírito Santo habite em nós. Então, aprenderemos o contentamento, não importa quais sejam as circunstâncias. Aprendendo contentamento. Vemos que precisamos aprender contentamento através das circunstâncias difíceis que Deus permitiu. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Filipenses 4, versículo 11. Aprendendo obediência. Até mesmo Jesus aprendeu obediência através de seus sofrimentos. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, versículo 8. Ele nos aperfeiçoará. Tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Filipenses 1, versículo 6. Uma vez que ele tenha começado a boa obra em você e em seu marido e seus amados, ele a completará. Nós devemos ser um consolo para os outros. Não devemos meramente receber consolo de Deus. Somos orientados a consolar os outros, não importa quais sejam suas aflições. Bendito seja o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, segundo Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. A disciplina de nosso Pai. Muitas vezes, nosso sofrimento é disciplina e correção por desobedecermos às leis de Deus. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e disciplina a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigem como bem
lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, versículo 5 até o 10. A disciplina é uma bênção. Nós temos que seguir o exemplo dos profetas da Bíblia para ajudar outros a suportarem suas adversidades. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5, do 10 até o 11. Para receber uma bênção. Quando nos fazem mal ou nos insultam, temos que suportar o mal, sem retorná-lo. Para recebermos nossa bênção, temos que lembrar que injúrias e males são trazidos para nossas vidas para dar-nos uma oportunidade de recebermos uma bênção. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9 diz: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. 1 Pedro 3, versículo 14. A disciplina pode ser pesarosa. A disciplina nunca é alegre quando você está no meio dela. Entretanto, aqueles que foram treinados pela sua disciplina conhecem as recompensas da justiça, paz e um casamento restaurado. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, versículo 11. Isto começa com os cristãos. Por que o sofrimento precisa começar pelos cristãos? Porque cristãos desobedientes e pecadores não levam outros a Cristo. Novamente, é a vontade de Deus que passemos por sofrimentos. Precisamos nos permitir sofrer, geralmente nas mãos de Deus, confiando nossas vidas a Deus. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. 1 Pedro 4, versículo 17 e 19. O poder da nossa fé. É a nossa fé que abre a porta para os milagres. Você precisa acreditar que Ele é capaz de restaurar o seu casamento e não duvidar em seu coração. E Jesus respondendo disse-lhes: tendo fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo receber, e tê-las-eis. Marcos 11, versículo 22 até o 24. Deus, em sua palavra, disse que sofreríamos, pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu a vós, o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4 e 5. Não desista. Não deixe Satanás roubar o milagre que Deus tem para você. Quando tiver perseverado e prevalecido com Deus. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19,
versículo 26. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10, versículo 27. Nada, nenhuma coisa é impossível para Deus. Trabalhe com Deus. E já que Ele não faz acepção de pessoas, o que Ele fez por outros, Ele fará por você. O que você fala? Retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4, versículo 14. Devemos falar o que Deus diz em suas palavras sem hesitação, com esperança em nossos lábios. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente, e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses. Daniel 3, versículo 17. Mas espere ser perguntado para falar sobre a sua esperança. Virão perguntar a você se estiver cheia de alegria do Senhor no meio da sua adversidade. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quando perguntarem sobre sua esperança a respeito de seu casamento, garanta que você responda com mansidão, respeito e gentileza. Nunca use a Bíblia para discutir com ninguém. Cerque sua mente e esteja fixado. Portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículo 13. Sobriedade significa pensamento claro. Esteja claro em sua mente o que você realmente acredita, para evitar as consequências da dúvida. Seja cheia de alegria. Devemos nos alegrar em nossas provações, porque sabemos que produzem a paciência, que nos permitirá completar o caminho proposto a nós. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança no rosto, e se lhe hás dada, peça-a, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma parte para outra. Tiago 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 6. Nós sabemos que nossa fé está sendo testada. Medo e dúvidas vêm à mente de qualquer um. Apenas não os acolha. Ao invés, pense apenas coisas boas. Se você duvidar, terá problemas para acreditar e as provações ficarão mais pesadas. E lembre-se, teremos uma variedade de provações, algumas maiores e outras meras irritações. Precisamos agradecer a Deus por todas as nossas provações, como Jó fez. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4, versículo 4 e 9. Claramente, a maior parte das batalhas são vencidas ou perdidas na mente. Siga o conselho do Senhor pela paz no meio da provação para ganhar a vitória sobre ela. Louve ao Senhor no meio dela. Alegre-se pelo que você sabe que Ele está fazendo, então pense nisso. Fale disto, ouça somente a isto. Muitas vezes, amigos íntimos ligam para dizer o que o meu marido está para fazer. Esses normalmente não são bons relatórios e frequentemente não são amáveis, puros ou verdadeiros. Então, não ouça. Fé não é ver. Outras pessoas querem saber como as coisas estão indo. Quando eles sabem que você está experimentando provações em sua vida, eles estão procurando por sinais de melhora. Você deve lembrar que a Bíblia é muito clara. Fé não se vê. Quando outros perguntam a você sobre a sua situação, responda: louvado seja o Senhor. Deus está trabalhando. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que vêm, mas nas que se não vêm. Porque as que se vêm são temporais, e as que não se veem são eternas, segundo Coríntios 4, versículos 16 e 18. Fé é não ver. Quando você está experimentando o que Paulo chama de leve tribulação, isso pode continuar quebrantando seu coração e ser muito doloroso. Lembre-se da verdade mais importante: essas tribulações serão apenas momentâneas. E estas mesmas aflições não são apenas temporárias, estão produzindo algo maravilhoso para nós na glória. Lembre-se, o sofrimento é temporário, mas os benefícios durarão pela eternidade. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11 e versículo 1. Fé. Não pela vista. Muitas pessoas começam a acreditar quando começam a ver alguma coisa acontecendo. Mas isso não é fé, porque andamos por fé e não por vista, segundo Coríntios 5, versículo 7. Olhando para nossas circunstâncias. Quando Pedro olhou para suas circunstâncias, ele afundou, e você afundará também. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas vendo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Marcos 14, versículo 29 e 31. Para nosso teste. Provavelmente a lição mais importante em nossa luta por nossas famílias e casamento é ser capaz de passar no teste. O teste da nossa fé na sua palavra e não ser influenciada pelas emoções ou falsas declarações feitas por outros. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência.
Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Tiago 1, versículo 2 e 4. Provada pelo fogo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Muitas falharam em seus testes e continuam a andar no deserto como o povo de Israel, porque faltou-lhes fé. A prova da sua fé é mais preciosa que o ouro. Mantenha a fé. Não mude para outro plano quando as coisas ficarem difíceis. Não comprometa o que você começou a fazer. Satanás é conhecido por trazer novas e erradas soluções para nossas provações. Discernir e decidir manter-se no caminho certo é o teste que temos que continuar a passar. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Peça a Deus para enviar outra mulher que vá ajudá-la a não desistir de seu compromisso. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor pago de seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só, como se aquecerá? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, versículo 9 e 12. Já que o cordão de 3 dobras não é facilmente quebrado, tente encontrar outras 2 mulheres que permanecerão te encorajando e te sustentando firme na direção de sua fé. Aqui estão alguns exemplos de cordões de 3 dobras encontrados na Bíblia. Moisés, Arão e Hur. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dela, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Êxodo 17, versículo 12. Veja também Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel, capítulo 3. Paulo, Lucas e Timóteo. Quando Paulo estava na prisão, ele tinha 2 homens para encorajá-lo. Quando Demas foi embora, Paulo mandou Timóteo. É dito que, quando Demas foi embora, isso ocorreu porque os cuidados do mundo sufocaram a palavra que estava nele. Esses versos nos dizem o motivo. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Mateus 13, versículo 22. As Escrituras dizem que é especialmente por causa dos cuidados e também por causa das riquezas. Então vamos ser cuidadosos para não nos preocuparmos sobre nossas circunstâncias ou nos prendermos ao dinheiro ou possessões. Nós precisamos confiar que o nosso Deus irá suprir todas as nossas necessidades. Quando nossos maridos não estão trabalhando ou quando parece que não haverá dinheiro,
o suficiente. Muitos abandonam a fé porque a palavra foi sufocada. Peça a Deus por orientação durante cada provação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Vamos clamar a ele por força, chegar-nos mais a ele no tempo de necessidade, permitirmos a ele disciplinar-nos, provar-nos e testar-nos. Alegremo-nos sempre em todas as coisas, não apenas nas boas, mas também nos problemas que surgem em nosso caminho. Mantenhamos nossa esperança perto de nossos lábios e fiquemos firmes em nossas mentes. Lembremos-nos sempre que é a vontade de Deus que enfrentemos tempos difíceis e eles são para o nosso bem, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Atos 5, versículo 41. Se alegrará com o dia futuro. Provérbios 31, versículo 25. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Compromisso pessoal. Considerar como motivo de alegria quando eu passar por várias provações, baseado no que eu aprendi da palavra de Deus. Comprometo-me a permitir o teste da minha fé para ajudar a desenvolver minha perseverança e permitirei que a perseverança produza o seu resultado perfeito para que eu seja aperfeiçoada e completa, não tendo falta em nada. Uma referência rápida para provações e tribulações. Deus é o único no controle, não o homem e não o diabo. 1. A justiça vem do Senhor. Provérbios 29, versículo 26. 2. A resposta vem do Senhor. Provérbios 16, versículo 1. 3. Coração é direcionado pelo Senhor. Provérbios 21, versículo 1. 4. Suas obras estão nas mãos de Deus. Eclesiastes 9, versículo 1. 5. Deus fez isso. Salmos 44, versículo 9, 15. 6. Deus levanta o vento tempestuoso. Salmo 107, versículo 1 até o 32. 7. Deus removeu o companheiro e amigo. Salmo 81, versículo 18. O que nossas provações fazem por nós? 1. O poder de Cristo habitará em nós. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. 2. Nós aprenderemos a estarmos contentes. Filipenses 4, versículo 9. 3. Receberemos uma recompensa. 2 Timóteo 4, 7 e 19. 4. Não teremos falta de nada. Tiago 1, 2 e 4. Ele nos capacitará a consolar outros, 2 Coríntios 3, versículo 1 até o 4. 6. Ele aperfeiçoará o que começou em nós. Filipenses 1, versículo 6 até o 13. 7. Nós teremos nossos amados de volta. Filemão 1, versículo 15. 8. Alcançaremos misericórdia. Hebreus 4, versículo 15. 9. Aprenderemos obediência. Hebreus 5, versículo 7 e 8. 10. Produzirão paciência. Tiago 1, versículo 2 até o 4.
11. Receberemos a coroa da vida. Tiago 1, versículo 12. 12. Provaremos nossa fé. 1 Pedro 1, versículo 6 até o 7. 13. Seguiremos os passos de Jesus. 1 Pedro 2, versículo 21. 14. Seremos coparticipantes de seus sofrimentos. 1 Pedro 3, versículo 13. E 15. Seremos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e estabelecidos. 1 Pedro 5, versículo 10.